Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, agora com esse vídeo para corrigir as questões que eu coloquei para você já tem um tempinho atrás. E hoje a gente vai discutir essas questões para você rever aí nas suas respostas, o que foi que você colocou, para ver se está tudo certinho, tá bom? Vamos lá, professor Carlos na área. Pessoal, é o seguinte, o tema de hoje, o tema dessa atividade, ó, célula, né? Continua a discussão das células nesse material aqui, tá bom? Nessa ocasião eu pedi para você assistir um vídeo sobre células. Aqui foi um vídeo bem legal no YouTube, pessoal. Tem vários materiais que vocês podem estar utilizando como ferramenta de estudo, né? Eu sempre vou lançar um vídeo para vocês, mas aí complemente essas informações, chegue lá no Google, no YouTube e veja lá o que tem, né, disponível sobre o tema para vocês. É bom que você complementa as informações, não fica preso apenas no que eu estou te dizendo, preso no texto que eu estou trazendo para vocês. Então se amplie, né? Busque conhecimento de forma mais ampla possível. Pronto, esse aqui foi o link do vídeo que eu comentei aqui em cima, né? E o tema célula. Então, assim, hoje é atividade, mas embora rever aí alguns pontos que foi trabalhado no vídeo anterior. E aí, pessoal, o que é uma célula? Fala aí, o que é uma célula? Já que foi visto no material anterior, já foi visto nesse vídeo aí que eu coloquei aqui para vocês, ó, nesse link. O que é uma célula? Pessoal, a célula é a unidade básica, funcional e estrutural de todos os seres vivos. Você lembra que eu falei lá com vocês no vídeo que os seres vivos possuem diferenças diversas, mas basicamente eles possuem a estrutura celular presente na organização dele lá. Entendeu? Pode ser que tenha apenas uma célula, como os unicelulares, você lembra? Pode ser que sejam formados por milhões, bilhões de células, como é o caso dos pluricelulares. Então nós somos formados por mais de 150 bilhões de células. Então nós somos unicelulares ou pluricelulares? Pluricelulares. Os unicelulares são apenas aqueles que são formados por apenas uma célula só, que é o que? Bactéria, protozoário, alguns fungos, algumas algas, né? Esses quatro grupos de seres vivos só tem apenas uma célula só. Ah, mas e os vírus? Eles entram aonde? Eles não entram em lugar nenhum, porque eles não são seres vivos, entendeu? Eles não têm célula alguma. Então eles não entram na classificação de unicelular, porque unicelular tem uma célula, eles não têm nada. E muito menos na classificação de pluricelular, que pluri, né, tem várias, tem mais de uma. Ele não tem uma, que é, né, mais de uma. Então os vírus ele é um caso à parte. Os vírus você não consideram ele como seres vivos de forma alguma. Ah, por quê? Porque não tem célula. E segundo a teoria celular, é ser vivo aquele que possui célula. Que isso aí é a determinação básica para ser classificado como um ser vivo. Pessoal, aqui em 1665, esse cidadão aí, ó, esse pesquisador, Robert Hooke, visualizou a primeira estrutura celular, que foi de um vegetal. Ele colocou aqui, ó, cortiça, foi de um vegetal. Em 1665, né, lá no século 17. Porém, outros pesquisadores, como Antônio Van Lee, também visualizou outras estruturas, como protozoário, né, como micro-organismos, como fungos. Né. Ele conseguiu também analisar esses elementos utilizando o microscópio, que como nós vimos, ó, o microscópio ele é um equipamento de bastante importância nesse sentido aí, ó, de visualizar elementos que o nosso olho não consegue visualizar. Então a gente consegue visualizar muita coisa, claro que sim, né? Mas outras coisas pequenas como um vírus, o coronavírus aí no ar, a gente não consegue visualizar para tirar ele da nossa frente, né? Para a gente não respirar ele. Né? E existem elementos macroscópicos e existem elementos microscópicos, bastante pequenos, que a gente só consegue visualizar com o uso do microscópio. Então, Robert Hooke, por exemplo, só conseguiu visualizar essa primeira célula aí com o uso do microscópio. Não foi um microscópio, né, de grande porte, claro que não, porque naquele período estava se inventando,
Mas, posteriormente, por exemplo, nos tempos atuais, existem microscópios, como vocês viram lá no vídeo, que conseguem aumentar milhões de vezes o tamanho daquela peça que está sendo analisada no microscópio, né? Pessoal, o nome em latim de célula é cella, também chamado de pequeno compartimento, aqui, ó, também chamado de pequeno compartimento, e faz referência a Hooke, que visualizou ao analisar o corte vegetal, né, pequenos compartimentos, futuramente chamado por ele, né, de células. Então, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais, por isso achou que se tratava de compartimento e não de uma estrutura viva e complexa. Isso de início, né, pessoal? Para início de conversa, ele teve essa precisão, teve essa ideia, teve essa análise, essa conclusão. Mas depois, né, com o tempo, os equipamentos foram se modernizando, outros pesquisadores interessados na área foram surgindo, né, e respostas foram aparecendo, como por exemplo essa daí, ó. Teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui célula, todo e sem exceção. Se é um ser vivo, ele possui células. Essa teoria é sustentada por três pilares. Bora ver o primeiro? Todos os seres vivos são constituídos por células. Ixi, Maria, quantas vezes eu te falei isso, né? Todos, pessoal, sem exceção, são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Eu digo morfofisiológica, me referindo a morfo, a forma, e a função, né? Então, a célula, ela tem essa capacidade, né, de gerar forma e função do organismo vivo. As células realizam importantes atividades em seu interior e por isso são unidades funcionais dos seres vivos. Pessoal, lá naquele material eu tinha colocado para vocês, e quem não viu aquele material, que pulou logo para esse daqui, dá um tempinho nesse daqui e volta para o material primeiro, para você saber, né, saber quando eu estou falando o que eu estou falando, né? Eu falo aquele material anterior, então qual é o material anterior? Pessoal, não vi não. Então dá um tempo nesse aqui, vê o vídeo anterior, para depois tu cair para a resolução das questões, para não ficar perdido e sem saber realmente o que foi trabalhado no vídeo anterior. Então as células realizam importantes atividades. Então eu estou querendo saber de vocês, já que vocês viram no vídeo anterior, quais são os elementos presentes na célula que desempenham essas importantes atividades. Hein? Tô vendo alguém, ó, escutei alguém dizer aí, ó. Realmente, quem disse aí que eu ouvi, não sei quem foi que falou, organelas, tá certíssimo. Então as células realizam importantes atividades por intermédio das organelas, né? Aqui, ó, em seu interior, também atividades em seu interior através das organelas. Então existem diversas organelas, cada organela dessa daí desempenha funções diferentes, específicas, né? Cada um realiza funções diferentes. A gente tem o que? Dentro da célula, mitocôndria, tem ser vivo que tem cloroplasto, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, centríolo, complexo de Golgi, lisossomo e ribossomo. Todas essas organelas presentes no interior da célula realizam, né, diferentes funções, diferentes atividades, como ele colocou aqui, ó. As células realizam importantes atividades em seu interior, por intermédio desses elementos, desses orgânulos que eu citei para vocês. Mitocôndria faz uma função, faz uma atividade, né? Tem uma atividade, importante atividade para a célula. Cloroplasto também tem sua importância, e por aí vai. O centríolo tem a sua importância. Então, quando a gente fala de atividade celular, a gente pensa automaticamente nesses orgânulos aí, né? Nessas organelas aí. Uma célula é formada apenas a partir de outra pré-existente. Isso aí. As células não surgem do nada, né? As células, elas surgem a partir de uma que já existe, né? Assim sendo,
Utilizando cada teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Estrutura básica de uma célula e sua classificação. É comum dizer que uma célula é composta, pessoal, por três estruturas básicas. Quais seriam? Membrana plasmática é a primeira estrutura, a mais externa, né? Você lembra? Aqui, ó, essa parte aqui assim, ó. A parte mais externa, essa rosinha aqui. A parte mais externa é chamada de membrana plástica. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Ó, a parte mais externa e vindo para cá, mas também, ó, é a membrana plasmática que circunda aqui a célula, né? A parte externa da célula, membrana plasmática. Essa parte interna aí, ó, sem os elementos, viu, pessoal? Esquece o que tem aqui dentro, só essa parte cinza, azul, né? Azulzinho e tal. Essa parte interna aqui, essa parte azulzinha aí é o citoplasma. E essa bola aqui é chamada de núcleo. Então, basicamente, as células possuem essas três estruturas. A membrana plasmática, que é essa estrutura aqui que protege, ó, a célula. Ela faz o controle daquilo que entra e daquilo que sai da célula. O citoplasma é essa parte interna aqui, ó. O citoplasma, pessoal, ele pode ser chamado também de citossol ou hialoplasma. Só que geralmente você vê mais citoplasma, né? Mas pode vir também assim, hialoplasma ou citossol. Essa região aqui, pessoal, interna da célula, ela não é líquida, totalmente líquida, água assim, né? Existe aqui presente no citoplasma água e outros elementos também, como proteína, íons, você tem aí carboidrato aqui dentro, né? E aí o que torna a consistência do citoplasma gelatinosa. Ela não é totalmente líquida, tem uma consistência aí gelatinosa, tá bom? E o núcleo, essa parte interna aqui, ó, o núcleo foi como eu tinha dito para vocês, que é como se fosse uma bateria, né? É como se fosse um controlador aqui, ó, de uma máquina. Sem um controlador, a máquina fica descontrolada, né? Então o núcleo ele vai controlar as atividades celulares, ele vai coordenar as atividades celulares, como por exemplo a divisão dela, né? A divisão celular. Futuramente, quando eu estiver mostrando um tema para vocês chamado de divisão celular, aí a gente vai trabalhar mitose e meiose. Aí vocês vão analisar a importância do núcleo para a divisão celular, né? E a renovação das células. A gente nasce, né? A gente nasce com determinada quantidade de células, depois essas células vão se renovando, né? E essa renovação é através da mitose. Pronto, então saindo daqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, a gente cai, ó, nos tipos de célula quanto à sua estrutura. Então, células procariontes ou procarióticas são aquelas que não possuem um núcleo definido, ó, envolto por membranas. Envolto por membranas. Qual seria o nome, pessoal, dessa membrana que não permite que o núcleo esteja aí, ó, definido? Carioteca. Então você tem uma membrana chamada de carioteca, essa daqui, ó, essa parte escurinha aqui assim, ó, chamada de carioteca. E essa membranazinha aqui, essa carioteca, ela organiza o núcleo nessa região aqui, tá vendo? Delimita o núcleo nessa região. Só que tem células, como a célula procariótica, ela não tem isso aqui, ó. Ela não tem essa carioteca. Então o núcleo, que deveria estar aqui todo organizado, fica todo espalhado aqui no citoplasma. Então, já que essa aqui tem, pessoal, já que essa célula daqui tem a carioteca e o núcleo está todo organizado, então esse desenho aqui, ó, essa célula, compreende uma célula eucariótica. Tá vendo? Olha lá, ó. Apresenta o núcleo delimitado pelo envoltório nuclear. Então, essa célula daqui não é uma célula procariótica, é uma célula eucariótica, porque a gente consegue visualizar que é uma célula eucariótica porque o núcleo está todo organizadinho aqui, tá vendo? Você tem aqui essa carioteca, que é uma membrana que tem essa função de organizar o núcleo, de delimitar o núcleo em determinado local do citoplasma, né? Lá no vídeo anterior eu trouxe uma célula procariótica
e a estrutura do núcleo. Como é que fica o núcleo? Todo bagunçado aqui assim, ó, no citoplasma, todo bagunçado, porque não tem quem organize, não tem a carioteca, entendeu? A carioteca é que organiza na célula procariótica e eucariótica. Na eucariótica tem aqui, ó, tem a carioteca, tá vendo? Então o núcleo está organizado. Na célula procariótica não tem essa membranazinha aqui, ó, não tem a carioteca. Então o núcleo está desorganizado. Pronto, é como se fosse uma casa com gente para limpar e uma casa sem gente para limpar. Uma casa com gente para limpar, isso aqui ó, a carioteca com gente para limpar, fica toda organizada. E uma casa sem gente para limpar, sem a carioteca, fica, o núcleo fica todo desorganizado, a casa fica toda desorganizada. Vamos embora. Então, as células eucarióticas é possível observar a presença de um núcleo definido, né, além de diferença no que diz respeito ao núcleo. As células procarióticas ainda apresentam diferenças quanto as comparadas às eucariontes. São muitas diferenças. As células procarióticas, por exemplo, não existem organelas citoplasmáticas envolvidas por membrana, como mitocôndria, retículo endoplasmático. As células eucarióticas, por sua vez, são células mais complexas, maiores e possuem organelas membranosas. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal, eu sei que você entendeu, as células procarióticas e eucarióticas se diferenciam de diversas formas. Mas, embora considerar assim, ó, as células procarióticas são simples, as células eucarióticas são mais complexas. Né? Complexas por quê? Porque possuem diversas outras estruturas que a célula procariótica não possui. Entendeu? É como se fosse por exemplo, você tem um carro popular, e um carro automático. Então imagine a diferença, né, de você pilotar um carro popular, um Fusca, pode dizer assim, um Fusca. Você está dirigindo um Fusca e vai dirigir uma Mercedes. E aí, quantos botões tem só no volante, quantos botões tem a Mercedes? Né, que você até se perde, assim, pô, isso aqui serve para quê, isso aqui serve para quê? Né, diversas funções, é o mesmo que isso aqui, ó. Uma célula eucariótica é como se fosse uma Mercedes, é como se fosse uma Lamborghini, né? Um carro desse aí automático, importado e tal. E o procariótico é um Fusca. Não tem muita coisa, só a marcha e acabou. Né? Às vezes nem freio tem. Vamos lá, funções principais das células. Membrana plasmática tem a função, isso aqui, ó, permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar, pessoal, aquilo que ela precisa, como água, oxigênio, tá vendo? Há outros elementos aqui, ó, maiores como proteínas, aminoácidos, sais minerais, vitamina, todos esses elementos que são bons para a célula, ela vai permitir que entre. Elementos que não são bons, ela não vai permitir que entre. É por isso que diz aqui, ó, permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar aquilo que ela deseja que entre ou então que saia. Não é isso? Que entre ou que saia. Permeabilidade seletiva. Glicose, tá vendo aqui, ó, glicose. Você tem glicose que é açúcar, você tem sal, você tem aí outros elementos, como eu falei com vocês, aí proteína, aminoácidos, sais minerais, vitamina. Todos esses elementos bons para a célula tendem a entrar, né, para gerar benefício para as células e para o organismo. Citoplasma é aquela parte ali interna que eu já tinha dito para vocês, para não ficar repetindo toda hora. Então essa parte interna da célula que é o tal citoplasma, que ela tem uma consistência gelatinosa, né, formado por água e formado por outros elementos, e o núcleo que é a fonte de coordenação celular. Né? Você tem aí o núcleo como um elemento coordenador, é ele que vai permitir as divisões celulares, é ele que vai permitir o metabolismo da célula, é ele que vai permitir diversas funções celulares, o núcleo. Pronto, e aqui você tem a atividade, ó, tinha passado para vocês, passei o gabarito, mas bora trabalhar aí essas questões. Então, primeiro, o que é célula? Já que a gente está estudando célula, tem que saber o que é aquilo que a gente está estudando. O que é célula? Aí sim, pessoal, ó, essas respostas vocês podem adquirir, você pode ver justamente no material. Eu não vou colocar questões que não estejam no material. Então, no texto que eu colocar aqui, ó,
Então, o que é célula? Está aqui em cima, ó. Lá em cima, logo no primeiro, aqui, ó. As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização dos seres vivos. Aí tu pega aqui e manda ver lá. Ó, se você fez isso aí na sua questão, beleza, parabéns, essa questão tá certa. Você pega lá no próprio texto e aí, ó, manda ver. Copia e cola. Aí eu vou colocar aqui destacado para quando terminar você ficar ligado no que é a resposta. Pronto, aí você tem aqui, ó, selecione as palavras abaixo com a descrição correta. Então a gente tem aqui núcleo, citoplasma e membrana plasmática, que são as partes básicas de uma célula, né? Todas as células possuem basicamente esses três elementos aí, exceto que possui até mais, né? Com certeza possui até bem mais de estruturas, né? A sua composição, mas basicamente esses três. Bora ver o que ele diz para a gente fazer a relação. Membrana fina, pronto, já foi, ó. A gente pode até ler o resto, mas membrana fina está se referindo à membrana plasmática, porque o citoplasma não é uma membrana. O citoplasma é aquela parte interna da célula. Você lembra que eu falei que tem uma consistência gelatinosa? Aquela parte interna ali, ó, onde estão as organelas, é o citoplasma. E o núcleo é o centro de coordenação celular, aquela bolinha que fica também no centro da célula. Então, falou de membrana, já foi, membrana plasmática. Se tivesse uma outra membrana aqui, a gente poderia ter um cuidado até maior na leitura, mas é de cara membrana plasmática. Mas bora continuar. Membrana fina e flexível, com permeabilidade seletiva. Ó, regula a passagem e a troca de substâncias que envolve as células. Então já era. Essa aqui a gente coloca letra Z. Pronto, deixa eu botar aqui de vermelho. Bora para a próxima. Envoltório, envolvido pela membrana nuclear, pela membrana nuclear e contém material genético das células DNA. Então aqui, ó, o núcleo X. Pronto, quem está envolto aí protegido, né? Ele fala envolvido, protegido pela membrana nuclear é o núcleo. E o que sobrou é o citoplasma, Y. Mas vamos ler aí o que é que ele traz sobre o citoplasma. Pronto, ele diz aqui, constituído de hialoplasma, carrega o conteúdo celular, onde cada organela, mitocôndria, ribossomos, retículo plasmático, endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, está vendo? Várias organelas presentes no citoplasma. Então dá uma olhadinha aí nas suas respostas para ver se está tudo certinho. Então as respostas aqui, pessoal, sobre o núcleo, citoplasma e membrana plasmática estão aqui, ó. Citoplasma, tá vendo? Núcleo e a membrana plasmática aqui falando, tá vendo? Permeabilidade seletiva. Aqui ele vai falar sobre que local onde estão, tá vendo aqui, ó? Mitocôndria, retículo plasmático, tal, tava lá também na resposta. Aqui, ó. Tava lá na pergunta. Esse daqui, a permeabilidade seletiva, que está lá também dizendo que permite o fluxo de materiais, né, a troca de materiais. E sobre o núcleo, ele falou lá sobre a membrana nuclear, aqui ó, chamada de envoltório, tá vendo? Que estava lá na sua questão também, envoltório nuclear. Então as respostas estão sempre aí no texto, estão sempre no material. É bom dar uma lida, né, para fazer rapidinho sua atividade, sem dificuldade. Então marque V para verdadeiro, F para falso. Vamos nessa. Células eucariontes, eucariotas ou eucarióticas não possuem membrana plasmática. Aí já foi, né? Diz que não possui membrana plasmática. Imagine se uma célula não possuir membrana plasmática. Então, como é a sua estrutura, né? Como é a sua estrutura? Então, todas as células, pessoal, tem a membrana plasmática, né? Não tem como não ter a membrana plasmática. É como se você tivesse uma casa sem bloco, entendeu? Sem bloco não tem como não. Então você tem aí, ó, primeira F, falsa. Células procarióticas
procariotas ou procarióticas não possuem membrana plasmática. Também já foi, todas elas têm, né? Bota um F aí bem grande, maiúsculo aí, todas elas têm membrana plasmática. Dependendo, membrana plasmática. Vamos ver essa próxima. Dependendo da sua organização estrutural, são classificadas em células procarióticas ou eucarióticas. Aqui está certinho. As células vai depender da sua estrutura. Tem umas que tem uma estrutura mais desenvolvida, né, do que a outra. Então aquela que é mais desenvolvida, se lembra lá da Ferrari, da Mercedes, essa aí é eucariótica. Se lembra lá do Fusca, ó, sem nada praticamente freios, né? Só acelerador e freio, às vezes a embreagem está ruim. Você tem aí então como procarióticas. O corpo humano é constituído por um só tipo de célula. Um só tipo de célula. Vamos lá, aqui você tem aqui uma alternativa que coça até a cabeça, porque se essa questão estiver se referindo a um tipo de célula, no sentido de, por exemplo, só hemácias, aí é mentira, que o nosso corpo humano ele é formado por hemácias, por plaquetas, por células nervosas, por células musculares, por células ósseas, células de gordura, né, que são os adipócitos, diversas células. Agora, se ele tiver se referindo a tipo de célula, se é procariótica ou eucariótica, é só eucariótica, né? Então, bora considerar como verdadeiro, porque o nosso tema é célula procariótica e eucariótica. Então, bora acreditar nessa questão que ele está se referindo a justamente isso, que o nosso organismo é formado por um só tipo de célula, ou procariótica ou eucariótica. Se realmente for sobre isso, aí tá certo. Então, a gente não é formado por célula procariótica e célula eucariótica, entendeu? É formada por apenas um só tipo de célula eucariótica. Agora, no nosso corpo tem várias células, por exemplo, hemácias, como eu falei, entendeu? É uma célula, leucócito é outra célula, neurônio é outra célula, adipócito é outra célula, entendeu? Célula cartilaginosa é outra célula, muscular e por aí vai, entendeu? Várias células assim presentes no corpo. Agora, acredito eu, já que o tema é célula procariótica e eucariótica, ele esteja se referindo nesse sentido, se só procariótica ou só eucariótica. Então, tá lá, o corpo humano é constituído por um só tipo de célula, beleza, célula eucariótica. Então, as células do cérebro é composto por milhões de células e por diversos tipos delas, micróglia, célula dendrítica, neurônio, isso aqui tá certo, né? Certinho aí. Que são células do sistema nervoso, que a gente vai estudar bem lá na frente. O sangue humano não formado por diversos tipos de células. São formados? Não formados, né? Aqui não são formados e aqui é uma alternativa falsa. O sangue humano ele é formado sim por diversos tipos de células, como por exemplo, hemácias, leucócitos, plaquetas, né? Esses aí são diferentes tipos de células e ele diz que não são formados por diversos tipos de células, tá bom? Pessoal, sucesso para vocês. Continuem estudando, leiam sempre os textos que os professores disponibilizarem para vocês, entendeu? Leia uma vez, leia duas vezes, não tenha pressa de ler. Se não quiser ler naquele momento, separa, volta depois, entendeu? Assista os vídeos disponibilizados para vocês. Esse período está um pouco, né, complicado, mas é o que a gente tem, né? Então abrace aí e sucesso na vida de vocês, tá bom? Estaremos aqui com um novo assunto, mas como eu falei, ainda dentro de célula, ainda discutindo aquela temática lá, célula, porque é um tema muito grande. Aí eu vou trazendo aos poucos aí informações que sejam mais pertinentes, né? Que sejam mais importantes para a gente estar debatendo e construindo conhecimento aos poucos, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.